Olá pessoal, Hugo Máximo aqui para mais um videozinho. Eu vou falar da inteligência artificial de novo. Cara, o vídeo anterior sobre a inteligência artificial deu bastante repercussão e rolaram umas indiretas, inclusive, aí nas redes sociais. Então, algumas coisas eu gostaria de esclarecer. E tem uns pensamentos novos que eu fui imaginando, né? Porque uma coisa que eu falei no vídeo passado, que é relevante, é que as pessoas estão debatendo a inteligência artificial como ela é agora, e ela já não é mais como ela é agora, porque ela está em constante transformação. Então é interessante que as pessoas que queiram se posicionar em relação à inteligência artificial, elas tenham muito claro o conceito, a lei de Moore. O Gordon Moore, um dos criadores da IBM, ele postulou que a capacidade computacional de quando em quando dobrará. E hoje nós estamos em 18 meses, ou seja, a cada 18 meses a capacidade computacional do microchip que nós podemos produzir hoje dobra, né? E tem pessoas que falam que até 2050 esse espaço de tempo será reduzido a 15 minutos. Então você consegue tentar imaginar como é que vai ser essa sociedade onde a capacidade de processamento de um computador, de um microchip, dobra a cada 15 minutos? Então, assim, é um desenvolvimento muito grande. Mas vamos esquecer essa previsão dos 15 minutos. Vamos tentar nos manter, para a nossa reflexão de hoje do videozine, nessa ideia dos 18 meses. Então, a cada 18 meses, a capacidade computacional da inteligência artificial dobrará. Então, assim, é inútil não fazer uma discussão que não... Fazer discussão sempre é bom, mas é inútil fazer uma discussão que não leve em conta esse parâmetro, de que as coisas vão se alterar a uma velocidade que nós ainda não temos como computar. Então, essa questão da inteligência artificial como ela é hoje, ela não será assim amanhã. Então, isso é importante ter em mente. Uma outra coisa que foi falado bastante que eu queria dizer é o próprio termo em si, inteligência artificial, não condiz com a realidade o nome da ferramenta, né? Muita gente fala em machine learning. Realmente, machine learning é uma boa expressão, quer dizer, a máquina aprendendo, o aprender da máquina, é uma boa expressão para explicar por cima o que ela é. Mas o John McCarthy, que é o cara que criou isso em 1958, ele precisava fazer uma conferência para vender esse machine learning para os militares e financiar essa conferência e vender isso. Quem é que ia investir grana nesse desenvolvimento? Que ele acreditava já em 50, nos anos 50, que isso teria um crescimento gigantesco, explosivo e iria revolucionar a maneira com que nós lidamos com a tecnologia. Então ele precisava vender essa ideia. E aí ele precisa de um nome fantasia. Quando você vai abrir uma empresa, você precisa de um nome fantasia. E ele precisava desse nome fantasia. E o nome fantasia que ele vai encontrar tirado da ficção científica, porque a gente já tem, na década de 20, década de 30, a gente vai ter Isaac Asimov e outros escritores descrevendo sociedades no ano 3000, sociedades futuristas em outros planetas, onde sistemas intergalácticos inteiros são governados por uma inteligência artificial. Então a ideia já vem da primeira metade do século XX. E quando ele cria esse produto ali nos anos 50, ele chama de estatística variada. Então é isso que é o machine learning. É isso que é aquilo que a gente chama de inteligência artificial. Ela é uma estatística variada. Eu vou criar variáveis possíveis de se analisar um conjunto de dados e prever a disposição de como isso vai ser mostrado. Então, é o que eu já falei do ChatGPT, por exemplo, né? Então, ele, na verdade, o que acontece? Ele é um previsor de palavras, ele põe a próxima palavra na frase que mais se encaixa baseado no que ele pesquisou, nos parâmetros que ele desenvolveu, nos critérios que foram alimentados no seu banco de dados,
qual é a próxima palavra lógica. Então, nossa, faz tanto sentido, parece que é tão inteligente, mas não é. É feito para parecer. Isso é muito interessante. O Miguel Nicoleles, que eu já citei aqui, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, brasileiro, foi o cara que fez o atleta paraplégico lá dar o chute na bola da Copa, né? Ele que fez aquela ligação do cérebro do cara com a máquina, utilizando a inteligência artificial. Ele fala que ele já utiliza a inteligência artificial desde os anos 50, né? Então eu cito bastante o Miguel Nicoleles porque ele comenta essa questão de que não tem como despertar uma consciência, porque a consciência é fruto de material orgânico. Mas eu queria falar também em relação, para a gente ter bem claro da onde vem a ideia, do que ela é e quais são as limitações e tudo mais. Mas também quero endereçar essa questão dos artistas e tudo mais, né? Então a gente tem que entender que é um processo que não há muito o que se fazer, né? Tem uma palestra do Terence McKenna dos anos 90 que ele fala, quando as pessoas entenderem o que está acontecendo, quando vier a público, já é tarde demais, essa batalha já está ganha. Sabe, esse adesivinho, essa imagem que o pessoal está dizendo lá contra a inteligência artificial, vamos boicotar a inteligência artificial, essa batalha vocês já perderam, nós já perdemos, porque eu também sou contra o uso de imagens com direitos autorais. Eu acho que o artista tem que ser respeitado e tudo mais. Então, se a ferramenta vai existir, nós temos que trabalhar agora em como ela será legislada, como ela será fiscalizada, porque isso vai surgir uma nova vertente, vão surgir novos pessoas atuantes aí, artistas ou não, as pessoas dizem, ó, inteligência artificial não é arte. Quem decide o que é arte? Você? Você é a polícia da... Quem é a polícia da arte? Porque eu estava com essas ideias, mas eu não conseguia juntar numa forma que fizesse sentido. E eu vi um vídeo da Viviane Mosé, filósofa e poeta Viviane Mosé, falando num café filosófico, em 2009, e ela está falando justamente da questão da arte digital, do Photoshop, das pessoas que estavam pintando digitalmente, e os artistas tradicionais da época falavam que pintura digital não era arte, que fazia arte no Photoshop não era arte, não era artista, quem fazia isso não era artista. E a explicação que ela dá, dizendo que aquilo sim é arte, é porque a arte, o que a arte é o que a gente combinar que ela é. Então a arte já não foi nada na pré-história. Ela foi uma simples manifestação humana. E daí, de repente, a arte passou a representar o que era o divino. Depois a arte passa a representar o que é belo. Depois a arte passa a representar a realidade. Hoje tem um entendimento de que a arte é a expressão humana. Então, mas isso são convenções. E o que ela fala, defendendo as pessoas que faziam arte no Photoshop, que faziam colorização digital, ela diz o seguinte: nós não podemos limitar a arte ao domínio da técnica. Ah, fulano sabe desenhar, fulano sabe pintar, fulano, como o Giordano Bruno, né? Era o Giordano Bruno? Não, era o que fazia o círculo perfeito. Não me lembro agora, o Giordano Bruno, eu misturei as coisas. Mas enfim, o artista que fazia o círculo perfeito sem compasso, sem régua, sem nada. Oh, ele é o maior artista de todos porque ele faz o círculo perfeito sem usar nenhuma ferramenta. Isso é domínio de técnica, isso pode ser treinado, uma pessoa pode ser treinada a construir formas geométricas de um corpo humano. Então, assim, tem esse aspecto? Tem esse aspecto. Os artistas precisam ser respeitados? Precisam ser respeitados. Essas imagens com direitos autorais não podem ser usadas livremente? Não pode ser usada livremente. Mas nós não podemos limitar o uso da arte ao domínio da técnica. E a inteligência artificial é técnica. Ainda há um cérebro humano coordenando, ainda há alguém visualizando coisas. O diretor de um filme, por exemplo, é uma convenção. Por que o diretor do filme, o filme é do fulano? Porque para ser arte, para transformar o cinema na sétima arte, para ser arte tem que ter alguém que assina. Aí foram lá 8.000 pessoas trabalharam naquele filme. Você fica lá vendo os nomes passando lá. Quem assina? Quem é o artista? É o diretor. É uma convenção. Então, nós não podemos limitar a arte, o que a arte é em sua essência, a uma convenção, ao domínio da técnica. Como sempre, eu não estou tentando defender nenhum lado, eu estou expressando as minhas ideias. Esse é a intenção do videozine e esse foi o videozine de hoje. Valeu!